Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha. Sejam todos muito bem-vindos, você já sabe, a minha casa, a sua casa, a nossa casa, Andarilho Podcast. Toda quinta-feira você tem um encontro comigo aqui, sempre às 17 horas do Brasil, 21 horas aqui de Portugal. E hoje eu quero conversar nada mais, nada menos. Ele que é empreendedor digital, está lançando um produto muito bom para você que quer escalar o seu serviço digital. João Mafra, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui comigo no Andarilho Podcast. Obrigado você, Rodrigão, por ter me convidado. É uma honra estar aqui. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E vamos falar de muita coisa interessante. O Bora. Andarilho que está ali em casa, com certeza, vai aprender muito e vai sair, mais uma vez, muito melhor aqui. Eu estava conversando aqui nos bastidores que, muito provavelmente, esse seja o programa até então aqui do Andarilho que vai ter mais insights. Então, não pisca não. Se você está assistindo aí agora, pausa, vai pegar sua pipoca, vai pegar sua água e volta, mas não perca nada. Eu quero começar agradecendo aos meus parceiros. Primeiramente, alô, Paulo Carneiro, F2K. Olha só, se você quer comprar uma viatura nova, acabou aí a sua procura. A F2K simplesmente contém 2 oficinas certificadas e com o ISO 9001 e também estandes, o primeiro estande de Portugal a ser certificado com o SPC Gold. Então, financiamento em até 120 vezes. Garantia não são só 12 meses, que é de praxe não, certo? Garantia vai até 36 meses, para você ver que realmente são viaturas de qualidade. Então, F2K, sua próxima viatura vai estar lá. Um abraço também ao meu amigo Ruben da Black Ink Tattoo. Você já sabe que o Andarilho Podcast conta histórias, vivências e tatuagens nada mais são do que histórias contadas na pele. Assim como a sua história, você não vai contar de qualquer jeito, né? Então, Black Ink Tattoo com o grande artista Ruben. Lá você tem um artista realmente muito criativo, os mais altos padrões de higiene para sua próxima tatuagem. Gondomar Black Ink Tattoo. E você que não tem carta de condução, olha só o que eu vou falar agora, se liga. É a Mota Porto Electric. São motos elétricas que têm autonomia de até 50 km. Dá para você ir passear, dá para você ir namorar, dá para você ir à praia, agora já não dá mais. Já não dá mais, né? Só no próximo ano. Dá para você ir trabalhar tranquilo, voltar, uma grande autonomia. Baterias que você pode tirar, carregar em casa e voltar. Então, se você não tem carta de condução, procura a Mota Porto Electric, que com certeza tem as melhores condições de financiamento e também as melhores motas elétricas. Mota Porto Electric. Então, João, vamos conversar. Eu queria começar batendo um papo sobre o João Mafra no interior de Minas. Boa. Como é que nesse seu início, a sua infância, como é que você saiu disso? Como é que você cresceu a ponto de dizer, poxa, eu vou deixar isso aqui e vou... Já que a gente está falando de escala, vou escalar para lugares, para coisas mais altas. Como é que começou essa história aí do João Mafra com os amigos, na infância, com a família? Boa. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo contexto que você deu, falando que vai ser um episódio de altíssimo nível, botou a pressão lá em cima. Eu espero realmente conseguir contribuir e vou dar aqui meu melhor. Mas sobre a minha história, eu nasci em Brasília, na verdade, mas eu mudei para o interior de Minas muito novo, por causa de uma questão que foi meus pais quebraram, né? Meu pai, ele tinha um cargo relevante na Coca-Cola na época e teve ali um esquema de corrupção, como é normal no Brasil. E aí ele foi dedurar o esquema, né? Que ele tinha descoberto ali na própria empresa e acabou dedurando para quem era o cabeça do esquema e, enfim, teve a cabeça posta à prova, né? Realmente foi prejudicado aí de tentar interferir numa coisa que a gente sabe que no Brasil é difícil realmente interferir. E aí, beleza, fomos para Minas Gerais, porque meus pais são de lá, então eu saí de Brasília num contexto de muita abundância financeira para um contexto de pouca ou realmente restrita essa situação financeira. Mas foi muito interessante para mim, Rodrigo, porque eu era uma criança muito introspectiva e eu tive a possibilidade depois de lidar com animais, de lidar assim com roça, e parece um contrassenso, mas na verdade eu me desenvolvi muito, assim, a nível de introspecção para poder ser uma pessoa mais extrovertida. Esse processo aconteceu quando eu comecei a conviver mais com animal, com roça, com outras pessoas ali
da região e foi muito interessante. Eu sou muito grato por ter passado a minha infância e adolescência num contexto desse. É impagável. E como é que isso pode ter contribuído? Você disse que aprendeu muito, e eu acredito, claro. Você utiliza o seu cérebro a favor de algo e você vai crescer com isso. Mas como é que você utilizou esse contexto de estar na roça e tudo para poder sair disso aí no contexto, vamos dizer, de roça, de interior no Brasil, para estar na Europa empreendendo digitalmente? É legal Caminho, porque, cara, porque você é da comunicação, você é jornalista, então você conhece muito da lógica da jornada do herói, né? Sim, sim. E a minha jornada do herói é interessante nesse ponto, porque então eu vim no contexto do interior de Minas, onde claramente a cabeça era mais, assim, mais restrita até onde os nossos olhos podem enxergar, né? Tipo, então, o que é ter sucesso ali no interior? É talvez, no meu caso, tocar a roça do meu pai, né? Era fazer aquilo ali crescer, fazer aquilo ali desenvolver, ou se não, fazer um curso superior ali na cidade mais próxima, que era São João del Rei, não sei se você conhece, mas tem muita história ali, porque fica próximo a Tiradentes, enfim. Mas para dizer o quê? Só que, cara, eu sempre sonhei grande e o fato de ter tido uma infância com mais restrições parece que, né, como chamam aqui, deu aquele bichinho, né, aquela picada assim de que, porra, eu tem que fazer algo a mais. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Você perguntou como contribuiu. Contribuiu porque deu muito aquela sensação, aquilo não era o que eu queria. Por mais que eu tenha sido muito feliz na infância, eu sentia sempre como parte da minha vida, mas eu queria muito mais que aquilo. E o primeiro passo que eu dei para muito mais que aquilo foi ir para capital fazer faculdade, que foi Belo Horizonte. E eu fui para uma faculdade na época com bolsa, e uma faculdade muito renomada em Belo Horizonte. E esse foi o primeiro start para depois também achar que Belo Horizonte ficou pequeno e querer sair do Brasil, ter uma experiência fora e começar a pesquisar como sair do Brasil. E eu não sei se o Portugal faz Google Ads, mas é a primeira coisa que aparece. É a opção Portugal aceita o Enem. Portugal tem poucas restrições para brasileiros procurarem trabalho. Tipo, uma série de coisas que eu falei, pô, Portugal pode ser interessante. Então, foi aí que surgiu, nesse contexto já ficando mais estável em Belo Horizonte, já começando a crescer na capital. E realmente crescer porque eu estava no segundo ano de engenharia, estava num estágio numa multinacional. Eu tinha já tido, nos primeiros 6 meses, eleito ali, foi de forma assim, não oficial, mas eleito ali o melhor estagiário da área de suprimentos. E o meu gerente indagou do gênero assim, temos a visão de te contratar, né? Por que não? Porque você está fazendo um ótimo trabalho. Eu pensei assim, porra, então agora é construir carreira a vida toda nessa empresa, porque é assim que é isso que as pessoas buscam, é uma oportunidade do caramba, é uma multinacional. E aí eu falei, não, porra, não pode ser isso, porque era a realidade de tios meus bem-sucedidos, que passaram a vida toda numa empresa e hoje eram diretores, gerentes e tal. E eu falei assim, não, mas tem algo a mais. E aí eu chutei o balde, com o apoio do meu pai e com a preocupação surreal por parte da minha mãe, chutei o balde e vim para Portugal no contexto de estudante, mas para tentar a vida também. Então você começou ali na roça, o start, o insight que você teve foi a questão do não pertencimento àquilo. Então foi isso que teve, dizer, não, isso aqui não é para mim. Você foi para Belo Horizonte estudar engenharia. Acho eu que você está estudando engenharia numa universidade conhecida e chutar o balde como você fez, que não foi bem assim. Você veio para cá estudar, tudo bem. Mas deixar isso para chutar o balde, deixar a engenharia é algo ousado. Isso é bastante ousado. Então, qual foi o momento que você chegou aqui ou quando você veio para cá? Como estudante, você já estava pensando que não ia terminar o curso, mas qual foi o momento, você vendo sua família, seus tios, que tinham aquele emprego e ganhavam bem e compravam uma casa e faziam aquilo até a aposentadoria e sobrava aquele resto da vida para ir curtir o dinheiro que fez? Foi algo que te motivou muito a dizer, não é isso? Mas quando foi, eu queria saber aqui, quando foi que você pensou e disse, não, cara, eu estou aqui em Portugal, estou estudando engenharia, mas eu não quero mais ser engenheiro. Boa. No caso, estava em Belo Horizonte estudando engenharia e não queria mais seguir esse caminho. Eu posso contextualizar com uma história rápida? Claro, fica à vontade. É assim, eu tenho uma crença muito forte de que também a nossa vida ela é constituída de efeitos de cauda. Não sei se você já ouviu o conceito, mas eu vou te explicar rapidamente. No seu caso, eu já identifiquei um deles que foi ter sido assaltado. Aquele momento mudou o que foi da sua vida dali para frente. Então, a nossa vida em geral, ela é repleta, entre aspas, são momentos específicos em que acontece algo que pode ser considerado um efeito de cauda, porque faz com que o resto da vida seja condicionado a essa decisão. Por isso que o processo de decisão é tão importante, porque dependendo da decisão que você toma,
ela condiciona o resto da vida, entende? E sobre essa decisão de mudar fora, e explicando rapidamente com uma história esse contexto do efeito de cauda, que é, você conhece o Bill Gates, né? Provavelmente fundador da Microsoft. Na época da escola, ele tinha um colega que era igualmente inteligente. Na verdade, ele dizia até que era mais inteligente que ele e que era um colega que ele admirava muito, que ele sabia que ia ter sucesso. E uma das coisas que eles conversavam era um dia serem sócio e formarem uma empresa que revolucionaria alguma indústria. E olha que engraçado. O Bill Gates ele estava em uma das escolas, dentro das milhares de escolas nos Estados Unidos, uma das únicas que tinha computador. Ok? Então, tipo, sei lá, entre 3 milhões de escolas, 300 mil tinham acesso a tipos de tecnologia como esse. Dentro dessas 300 mil, 3 mil tinham acesso à tecnologia. Ou seja, ao computador. Ou seja, 1% de chance dele ter acesso ao computador quando ele teve acesso, que foi tipo em 1964. Então, isso foi. Esse acesso ao computador foi um efeito de cauda na vida dele. Né? Ele começar a programar tão cedo assim. E a mesma coisa sobre o amigo dele, que estava na mesma escola. Só que o amigo dele tinha um esporte que ele fazia, que era montanhismo. E sabe qual que é a chance de você morrer fazendo montanhismo? É de 1%. E o amigo dele morreu de férias com o pai fazendo montanhismo. Então, os dois tiveram um efeito de cauda na vida, que era uma porcentagem mínima daquilo acontecer e que condicionou o resto da vida. A do Bill Gates foi ter acesso ao computador cedo. A dele foi sofrer um acidente e morrer. Então, o efeito de cauda, às vezes, é positivo ou negativo. Sim. O meu efeito de cauda não foi um contexto que eu estava inserido. Foi uma decisão que eu tomei e que eu considero. E essa decisão foi mudar de país, porque, como eu disse, ela condicionou o resto. E quando que ela aconteceu? Quando eu percebi que se eu não experimentasse aquilo agora, com 19 para 20 anos, sem grandes compromissos, sem filho para criar, sabe? Sem dívidas, sem nada, quando que eu ia experimentar? Então, o que eu fiz na época foi, eu tinha conseguido juntar o mínimo de dinheiro, eu pedi ajuda para bolar um plano pro meu pai, que eu sabia que ele era mais doido ali, assim, paralelo comigo, e aí ele vendeu uma partezinha de um lote que tinha lá na roça, e me deu aquele dinheiro para vir, ele só me pediu uma coisa, abra espaço para os seus irmãos, vá, mas abra caminho para os seus irmãos. Eu tenho um irmão 1 ano mais novo e um irmão 8 anos mais novo. O meu irmão 1 ano mais novo, eu consegui abrir esse espaço 1 ano depois, ele veio também no contexto da universidade, depois ele trabalhou comigo nos primeiros projetos que eu tive, e hoje eu sou sócio dele no projeto dele, e ele ainda trabalha comigo e a gente tem parceria nesse sentido. Legal. E eu tenho orgulho de dizer que o meu irmão 8 anos mais novo chegou em Portugal há 2 semanas. Então eu cumpri o papel que eu tinha combinado com meu pai, que era, eu vou na doideira, eu não conheço nada, não conheço ninguém, e o meu pagamento para vocês é abrir espaço para meus irmãos. E eu sinto que esse espaço foi aberto, então que eu cumpri a minha missão nesse sentido. E agora tem várias outras missões para cumprir. Mas espero ter respondido a sua pergunta. E o mais novo trabalha com você também? Veio para trabalhar com você? Não, o mais novo está agora trabalhando com o do meio. Entendeu? Na empresa do meio. Porque na verdade, só para te contextualizar, o do meio o do meio sempre trabalhou comigo desde o início dos primeiros projetos no digital, porque ele é dessa área de audiovisual, produção e edição. E eu sempre, por exemplo, os vídeos que eu tenho no meu Instagram, os meus Reels, todo meu irmão que edita. E eu vi muito potencial técnico nele. Ele é uma pessoa introspectiva e tímida, ele não é muito bom para vender o peixe dele. Eu sou bom em vender meu peixe. Ele não é tão bom em vender o peixe, mas ele é muito bom tecnicamente. E em certa altura, ele estava mais como freelancer, ele não trabalhava só comigo, trabalhava para outras pessoas. E ele falou assim, eu queria ajuda para escalar o meu serviço e você mais do que ninguém pode me ajudar com isso. Você não quer ter eu formar uma espécie de produtora e editora e você ter uma participação? Falei, claro que sim. Aí nasceu a Uai, que é a produtora dele. Hoje eles são 4 pessoas e ele já tem uma série de clientes que muitas vezes eu ocupo esse papel comercial de head de growth também. E muitas vezes esse cliente vem através de mim, mas eu tenho total confiança que vai ser ali provido um ótimo serviço. E eu sou um dos clientes dessa própria empresa. E hoje o meu irmão mais novo tá estudando audiovisual e trabalhando com o irmão do meio. Que legal, cara. Que legal isso. Você ajudando e o seu irmão já tem uma empresa e também está apresentando novas pessoas para ajudar na empresa, né? Para ajudar nesse crescimento. Exatamente. E essa questão de você ter morado em outros países? Alemanha, se eu não me engano, Espanha, Hungria. Exato. Como é que foi? Como é que você veio parar em Portugal? Ou se você já tinha na cabeça que queria morar um pouco em cada país? Eu via Portugal como porta de entrada. Eu acho que muitos brasileiros veem isso. Sim. Olha, eu vou começar por Portugal, a língua é a mesma, é mais barato que o restante dos países, mas depois eu tenho que ganhar a Europa. Porque a gente tem uma visão da Europa como um ovo.
né? Porque a Europa Sim. é do tamanho do Brasil. Exatamente. Então, só que cada estado brasileiro, cada estado europeu, cada país tem uma cultura, tem uma língua, tem um comportamento do consumidor, tem um comportamento do ser humano em si, o que ele valoriza, tem aspectos muito similares, mas são diferentes. E foi assim, quando eu cheguei em Portugal, eu vim para estudar, então, mais uma coisa que eu me identificasse, então foi gestão de empresa, que é a famosa administração no Brasil, que pode te dar cargo. Tá? A administração, na minha visão, e aí que me perdoe quem é do curso, mas ela tem assim, um paralelo muito grande. Você pode trabalhar no McDonald's ou ser CEO de uma empresa. Tipo, de tanta. Sabe? Sim. Tipo assim. Porque depende de vários fatores. Não é um curso tipo programação que você vai fazer e você está empregado no setor de tecnologia. Exato. É um curso muito variável, né? E então eu fiz gestão e me deu alguns insights e algum conhecimento, alguma base para depois ter empresa aqui. Foi até relevante, mas não sou o grande apologista da universidade. Eu acho que com o tempo e com a energia que você imputa na universidade, dependendo de onde você imputar essa mesma energia, você pode ter muito resultado vindo daí, maior do que a universidade dá. Mas enfim, eu acho que foi um bom começo. E foi ali que surgiu as oportunidades de morar em outros lugares, porque todos os programas possíveis que tinha, Rodrigo, eu fiz. Eu fiz a ISEC, que era um voluntariado, eu fiz Erasmus, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, eu fui subsidiado pelo governo daqui, pela União Europeia, para morar em outros lugares aqui. E aí eu morei na Espanha, morei na Hungria, morei na Alemanha. Na Alemanha foi onde eu morei mais tempo, eu morei 1 ano. E quando eu fui para a Alemanha, eu já estava trabalhando no meu primeiro emprego que eu tive no digital, que era para uma empresa da Suíça, e minha ideia era ficar por lá. Só que, bateu uma saudade de Portugal, viu? Por causa do clima, por causa de uma série de questões que eu falei, não. Eu tinha a visão assim, ó, Alemanha, maior economia da Europa, eu tenho que estar onde o dinheiro está, onde as coisas acontecem. Só que isso é... Depois eu fui realmente entender que o local onde você está, no mundo globalizado que a gente vive hoje, digitalizado, ele acaba por influenciar menos do que já influenciou outrora, entendeu? Tipo, então eu peguei e falei, vou voltar para Portugal, que eu me identifico mais com a cultura portuguesa e com o estilo de vida de Portugal. Voltei para cá e comecei a empreender. Pedi demissão. E aí foi outro evento, porque eu estava ganhando bem. Eu estava com 21 anos, então, tipo assim, estava gerente de produto numa empresa da Suíça, trabalhando remoto. Só que eu estava próximo, estava na Alemanha, mas a empresa era na Suíça e também tinha escritório em Budapeste. Então, meus pais acharam que eu estava doido. Menos meu pai. Seu pai tem a cabeça muito parecida com a sua, eu já vi isso, cara. Eu acho que... É maluco igual a você. Ele é maluco. O que difere é que ele não assim, ele não é bom com pessoas. Ele é uma pessoa mais séria, mais assim, sabe... Poucos amigos. E eu não, porra. Eu sou aberto pra caralho, eu adoro pessoas. Então, essa parte eu puxei da minha mãe. Então, eles brincam que eu sou uma boa mistura deles, nesse sentido. Cara, eu quero que você entre nesse assunto do seu primeiro negócio digital, mas antes eu quero comentar algo que você estava falando, da questão da faculdade e tudo, pronto, o que eu penso hoje, estudei, fiz faculdade, fiz especialização, mas o que eu vejo hoje, na verdade, é que se eu ou qualquer pessoa... Tem gente que tem uma cabeça, isso depende da cabeça. Tem gente que se sente bem se formando, porque a universidade ela forma bons empregados, bons funcionários. Então, tem muita gente que se sente bem passando num concurso, ficando fazendo aquilo ali a vida toda, ganhando aquele salário, e tá tudo bem. Tá tudo bem, é perfil. Isso é perfil da pessoa, é um perfil. Então, se você se sente bem fazendo um concurso ou estando num emprego fixo, ganhando aquilo para o resto da vida, conseguiu comprar sua casa financiada e você está feliz com isso, qual é o problema? Porém, quando eu vejo, se você tem uma cabeça diferente, dizer eu quero empreender, eu não quero esperar até os 65 anos de idade para poder me aposentar. E o empreendedorismo é incrível. Então, eu acho que se você quer viver do seu trabalho de empreendedorismo, seja escalar no digital, ou até em outras áreas, eu acho que a faculdade ela é realmente descartável. Você pode fazer vários outros cursos técnicos, vários outros cursos, mentorias, cursos com certificados ou não, mas que vão lhe ajudar muito mais. É como você estava dizendo aqui, que com 20% do tempo que eu estudei, isso nos bastidores aqui, as conversas de bastidores deviam ser gravadas, cara. Exato, a gente começou cedo. Começou bem. Então, em 20% do tempo que eu investi estudando, se eu tivesse investido, sei lá, para fazer copy ou para fazer alguma coisa dentro do digital, muito provavelmente eu seria uma referência dentro daquilo que eu escolhi lá atrás, estudando muito menos atenção, estudando muito menos tempo para iniciar, isso que eu quero dizer. A curva de aprendizado e a curva de entrada é menor, né? Basicamente. Exatamente, basicamente isso. Isso é interessante também, porque tem gente que diz, mas
eu sou a favor das faculdades, sou contra. Eu nem sou a favor, nem sou contra. Eu sou também você que tem que ser e partilho saber dessa como... ideia. Não é? É isso que tem que ser feito. Eu acho que o que tem que ser desmistificado, só para pegar nesse ponto Sim. e depois eu devolvo a pergunta, mas é que a faculdade ela nada mais é do que uma fonte de ensino, assim como várias outras. O problema é as pessoas acharem que a faculdade define alguma coisa na vida delas. E depois até se frustrarem, se formam numa área e depois não exercem aquela área ou coisas do gênero, entendeu? Então, na minha visão, o problema maior é esse. E o outro problema maior é a pessoa ter que decidir isso com 17, 18 anos. Porque 17, 18 anos você não está decidindo, você não sabe nada da vida ainda. Você vai ter muita experiência ainda. Então, eu sou muito apologista. Eu vi isso muito na Alemanha, que o pessoal lá não necessariamente formava e ia para a faculdade. Tiravam... Eu sei que é outro contexto, outra realidade e outra realidade econômica, mas tirava um ano sabático, fazia voluntariado, ia aprender línguas, ia fazendo não sei o quê. Isso te dá insumo para você se conhecer. Hoje eu tive uma live... Peço desculpa, com uma colega que tem uma agência em Aveiro, que é uma colega portuguesa, a Helena, e ela me perguntou uma coisa parecida com isso. No início de começar uma jornada profissional ou empreendedora, né? E uma das coisas que eu acho que é mais importante, Rodrigo, antes de qualquer coisa, é você olhar para dentro antes de você olhar para fora. Tipo assim, se conhecer e entender, tipo assim, olha, eu me revejo nisso, eu não me revejo naquilo. Porque senão você toma caminhos depois que você acaba por perder tempo, entre aspas, porque eu também acho que tudo é experiência, mas você acaba por perder um certo tempo se você estivesse já alocando energia naquilo que você sente que está alinhado com você, entendeu? Então, o problema que eu vejo é mais sobre essa decisão prematura e essa visão de que é uma definição eterna. Tipo, se você fez direito, você tem que ser advogado, senão você é um fracassado. Não necessariamente, entendeu? Então, eu vejo muito esse problema, entre aspas, no sistema de ensino tradicional. Cara, eu vou pensar, isso aqui tá muito legal, eu acho que eu tenho que trazer o Mafra aqui umas 3 vezes para falar tudo que tem que ser falado. Mas sabe como eu comecei a escrever? Escrever que eu falo assim, oficialmente. O meu primeiro livro, que eu acho que não está aqui, eu escrevi aos 14 anos de idade. Inclusive, coincidentemente, eu não terminava aqui no Porto. É interessante, eu lancei antes de vir morar aqui em Portugal, estava guardado. E eu lancei por começou a conta escrever própria. com 14 e depois terminou. Eu escrevi o primeiro livro aos 14, estava guardado. Os meus pais não tiveram aquela sacada de caramba, olha isso aqui, ó, vamos lançar, como eu teria se fossem minhas filhas. Claro. Mas depois vim para cá e eu falei, não, era uma literatura infanto-juvenil que eu falei, eu vou imprimir por conta própria e vou distribuir nas escolas públicas, isso lá no Brasil, antes de vir para cá. Okay. E foi feito, mas estava guardado e foi com a cabeça de uma criança, de um adolescente de 14 anos. Porém, oficialmente, digamos assim, eu tinha uma banda de rock. Isso em 2001, 2002, chamava Cefalofone. Céfalo de cabeça, do latim, e fone som. Então, como um som cabeça, um som inteligente. Era mais ou menos isso, uma banda de rock and roll. E naquela época, eu era vocalista. Ah, legal. Era vocalista e tocava uma guitarra base, de vez em quando uma música ou outra, para tirar uma onda, né? Claro. Nunca fui um grande instrumentista e nem um grande cantor. Mas eu sempre tive boas bandas enquanto hobby. Também nunca quis seguir carreira profissional, mas tive bandas excelentes enquanto hobby. E naquele tempo eu mandava release, eu sempre gostei de escrever, mas nunca oficialmente. Eu mandava release para os jornais, mandava release para as revistas locais. Nunca saiu uma puta de uma linha em lugar nenhum, porque só saía forró no Nordeste. Forró, pagode, banda de rock que saía era se fosse uma banda nacional, muito conhecida, que saía. Então ninguém escrevia uma puta de uma linha. Então eu resolvi criar um portal de rock que eu ia poder falar da minha banda e da banda dos meus amigos. Então criei o portal Rock Potiguar, que se tornou o maior portal de música do Nordeste. Tem como ver aí, Helder? O zoomzinho aqui, não. Essa tatuagem aqui foi feita há pouco tempo com o Ruben, lá na Black Ink Tattoo. Esse braço aqui é o braço dos meus projetos, o braço da minha história. Tá então, eu criei... Tá? Deu? Isso. Tá aqui, Rock Potiguar. Esse é o logo, feito pelo meu amigo Max Siqueira. Pô, tocou muito, me influenciei muito com ele também. E o cara é um puta de um design também. Ninguém escrevia, eu vou escrever, cara. Então criei o Rock Potiguar, no tempo era HTML. Era uma loucura, era de madrugada para pegar o meu primeiro empreendimento digital, em 2001. Então, assim, foi mesmo no início de tudo. Então, naquele momento,
era de madrugada para aproveitar o pulso único para poder subir as matérias, entrevistas, resenha de discos. E depois de alguns anos se tornou o maior portal de música do Nordeste, virou prêmio, era o prêmio Rock Potiguar, onde nós pudemos homenagear muitas pessoas, passou em TV aberta no Rio Grande do Norte, iam pessoas do Brasil todo para lá para essa premiação, e saíram muitas bandas, a cena rocker do Rio Grande do Norte aumentou muito através daquilo ali, porque a Tribuna do Norte, seus cuzões, não quiseram falar das bandas de rock independentes porque não vendia jornal. Então, muito obrigado por isso, porque foi muito importante para a cena rock do Rio Grande do Norte e daí saíram bandas excelentes para o mundo todo. Foi através desse fomento aí e que eu tenho orgulho de ter feito parte. E depois tive um outro problema, que as bandas, que eu não conseguia fazer show com minha banda, porque os produtores não contratavam. Eu comecei a promover shows para minha banda tocar e para a banda dos amigos. Com os problemas que você tinha. Exatamente. Com os problemas que eu tinha e dos meus amigos. Claro. E depois eu tornei-me produtor, produzi o maior prêmio de rock do Nordeste, um dos maiores do Brasil. Me tornei promotor. Aí depois eu vi que o que eu gostava era de estar por trás das câmeras e não em cima do palco. Entendi. Então comecei a produzir shows, produzir eventos, depois comecei a produzir bandas, trabalhei com Biquíni Cavadão, trabalhei com Detonautas antes da fama e depois da fama. E vi muita banda escalar para o sucesso. Tipo, Detonautas eu conheci comendo cachorro quente na rua, num festival que eles foram pagando para tocar. E daí nos tornamos amigos. Que doido. Então, daí por causa de problemas que nós fomos fazendo e foi onde surgiu, João. Isso oportunidade. é muito legal, porque realmente você, como uma pessoa normal, entre aspas, viria o problema e diria, ó, não dá pra fazer nada sobre isso. Você foi em busca da solução, você empreendeu em cima do problema. Exatamente. E foi muito legal. Então eu queria compartilhar isso, nunca tinha compartilhado aqui. Muito legal. Porque teve a ver com o que a gente estava conversando aqui. E eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu primeiro empreendimento digital. E também você falou que você tinha... Eu sei que o primeiro empreendimento digital seu que deu um boom foi durante a pandemia. E o que é que você acha que influenciou esse boom exatamente na pandemia? Boa. Eu comecei a empreender em outubro de 2019, ou seja, eu tinha 2 anos aqui, né, basicamente. E foi a época que eu estava morando na Alemanha, então eu voltei e comecei a empreender. Larguei o emprego, igual eu disse, de gestor lá de produto e vim empreender. Sem saber nada, assim, o risco todo do meu lado. E aí comecei a testar alguns produtos no digital e tudo mais, no modelo que a gente até conversava antes, que é o dropshipping. Eu já falei até no meu Reels também o que é a minha opinião sobre o modelo. Mas foi uma escola para mim, né? Comecei a testar em 2019 para 2020, quase ninguém fazia isso em Portugal. Quer dizer, eu não conheci ninguém que fazia em Portugal. E, cara, começou aí, mas aí explodiu a pandemia. Em março de 2020, se eu não me engano. Ou seja, eu tinha 3 meses, 4 meses de empresa. E aí eu pensei assim, cara, tô ferrado. Tipo, meu primeiro empreendimento estoura uma pandemia mundial. Sim. Que tem 100 anos que não acontece. Isso é muito azar. Tipo, vai dar tudo errado. Que besteira que eu fiz de chutar o balde. Mais uma vez chutei o balde, né? De chutar o balde e tal. Só que aí, cara, deu os primeiros 20, sei lá, as primeiras 3 semanas de pandemia, tava muito fraco o empreendimento. Na quarta semana começou. Aí no segundo mês a coisa começou. No terceiro mês já foi o melhor mês assim, que eu já tinha visto. Quarto, quinto, a coisa foi só crescendo, ou seja, a pandemia, na verdade, ela se mostrou o contrário. Ela se mostrou um combustível para o meu negócio, que era e-commerce, né, que era dropshipping. E a gente já acertou um produto ali e vendeu tipo, absurdamente durante a pandemia diversos produtos, que fez eu escalar, vender em outros mercados, contratar pessoas, ter um sócio investidor. Foi tudo muito rápido, Rodrigo. Foi tudo muito rápido, muito intenso. Aprendi muito. Aprendi durante o caminho. Tem gente que fala que empreendedorismo é, né, você pular de um penhasco e construir o avião enquanto você cai, ou construir o paraquedas enquanto você cai. Eu senti isso na pele, que era... Eu estava construindo enquanto eu aprendia, implementava, errava, testava. Então foi uma loucura e foi isso. Meu primeiro empreendimento foi em dropshipping. A pandemia impulsionou bizarramente o negócio e depois teve um momento em que eu pivoto e mudo o modelo de negócio. Mas o primeiro empreendimento foi esse. Mas você conseguiu virar muito rápido ou teve que testar alguns produtos antes? Eu tinha muito conhecimento sobre o modelo por causa da minha experiência antes. E como eu trabalhava como gestor de produto na empresa, eu testava uma variedade gigante de produtos na outra empresa. A outra empresa, ela trabalhava com estoque próprio na China, ela tinha fulfillment lá, ela era uma empresa gigante, ela produzia próprias marcas, é o que a gente chama de D2C, que é Direct to Consumer. Então ela tinha um modelo
que era muito mais profissional. Só que eu tinha ganhado um grande know-how de entender o que faz um produto virar ou não. Então, qual dor que ele supre, qual que é a facilidade de revenda do produto, qual que é o preço médio, qual que é o PVP, o preço no ponto de venda. Então, eu comecei a ter um know-how sobre mineração do produto que, modéstia à parte, pouquíssimas pessoas tinham, muito menos em 2019 para 2020. Então, eu fui certeiro em vários produtos no início. Então, eu comecei a crescer muito rápido e tive poucos produtos que fracassaram nessa época, porque eu não tinha competição no mercado, ninguém fazia isso no mercado português. E aí eu comecei a ir em outros mercados. Mas a mineração é mais importante do que as outras fases no dropshipping. Eu queria explicar aqui, quem não sabe, dropshipping é um modelo de negócio de e-commerce que você não tem estoque. Exato. Então, você tem a sua loja digital, vende os produtos, quando vende o produto, você vai direto no seu fornecedor, o seu fornecedor envia para o seu cliente. Exato. Então, é mais ou menos isso. Então... Então, foi isso, na verdade, né? Então, eu comecei a... Você perguntou se a mineração era a parte mais importante do processo. Não, mas é uma parte muito importante, porque você acertar no produto... Sim. Se você tiver uma oferta boa e um produto ruim, você vai vender de forma medíocre. Se você tiver um produto muito bom e uma oferta medíocre, ainda assim você pode vender bem. Pelo menos na altura. Hoje em dia você precisa ter os dois, porque o mercado está super competitivo e dificilmente com um produto bom e uma oferta ruim você vai vender alguma coisa. Mas naquela época era diferente. E por que você saiu? Desculpa. Por que eu saí do modelo? Sim. Então, foi primeiro que eu comecei a perceber que eu não me identificava com o modelo, porque eu pensava assim, ok, o meu negócio, eu sou o intermediário de venda. Dropshipping é isso. Só que como eu importava da China, eu tinha muitas fragilidades no modelo, que era eu não conseguia ter controle de uma série de variáveis, tipo, como é que é a produção desse produto? Quem que está envolvido na produção? Como é que é a condição de trabalho de quem está envolvido? Entendeu? Como que é realmente as especificações desse produto? Porque vinha tudo... Ela mandava... E eu trabalhava, na época, eu também trabalhava... Eu comecei a profissionalizar essa parte, então eu trabalhava com um grande fulfillment lá. Não era próprio, igual da empresa que eu trabalhava, mas era um parceiro. Então eu tinha... Não era tipo AliExpress, tipo ligar o link do AliExpress ou do Distries e outras plataformas que existiam, eu nem sei quais são as mais usadas hoje. Era mesmo tipo na fonte, eu consegui uma margem interessante no produto. Eu perdi a margem depois nos anúncios, porque a gente investia uma tonelada nos anúncios para fazer a oferta virar. Mas para te dizer o seguinte, eu comecei a perceber que a empresa não tinha valor. Eu não consigo vender uma empresa de dropshipping. Não vai ter e eu consegui fazer o impossível, que foi ter um investidor numa empresa de dropshipping. Por que eu tive um investidor? Porque era um grande amigo meu da época da universidade em Belo Horizonte, que é uma universidade super conceituada. Exato. E ele veio mais pela experiência do que propriamente pelo modelo. Ele queria ter experiência de vender em outros países, de empreender na Europa, então ele pagou para ver. Foi literalmente isso. Mas a empresa em si, eu percebi que ela tinha pouco valor, entendeu? Não tinha ali um fator diferencial. Eu não conseguia construir na experiência do cliente. Então eu percebi assim, olha, se eu quero construir algo de valor, vai levar mais tempo, não vai virar assim tão rápido, ok? Mas eu preciso, eventualmente, pivotar isso daqui. E aí, na hora que a gente começou a ter problemas em acertar o produto, porque acabou a pandemia. Acabou não foi nem quando acabou, porque a pandemia durou depois mais tempo, né? Mas começou a reabrir coisas e não sei o quê. O modelo em si do dropshipping foi 1 ano e meio, mais ou menos, que ele durou. Quase 2 anos. E agora a agência já tem quase 2 anos também. Então, no escopo de 6 anos, foi 1 ano de estudante, porque eu também, rapidamente, eu eliminei matéria e não sei o que, desembolei a faculdade. Depois dos 2 anos, esse ano de estudante, eu já comecei a trabalhar nessa empresa. Aí depois, quase 2 anos como empreendedor em dropshipping, empreendedor digital voltado para essa área, 1 ano e meio, e agora quase 2 anos como agência. Então completa aí os 6 anos mais ou menos, né? Mas tem quase 5 que eu empreendo. 4 anos e pouco. Mas para dizer isso, eu parei porque eu não me identificava com o que estava sendo construído. Então essa é a resposta do porquê que eu pivotei e mudei de modelo de negócio. Você mudou de modelo de negócio quando você já tinha começado o outro empreendimento, a agência, ou simplesmente deixou e para começar um outro do zero? Antes de começar a agência, o que eu e o meu sócio pensamos foi o seguinte, a gente não tem marca aqui, então não vai ter valuation, não vai ter percepção da marca porque é fragilizado o modelo. Como é que a gente pode mudar aqui
a perspectiva. E antes de pivotar para agência, o que eu fiz foi mudar para e-commerce com estoque. Vocês vão tentar construir marca. Só que a gente cometeu um erro, assim como todo empreendedor vai cometer durante o processo de crescimento. A gente primeiro que é muito complexo fazer virar uma marca. Tem várias variáveis, mas é muito interessante quando você consegue. Porém, a gente tentou 3 de uma vez em nichos que a gente não dominava. Então, nicho de calçado feminino, nicho pet e nicho de biquíni. A gente não era cliente de nenhum. Entendeu? A gente não tinha noção das dores e tal. Foi um passo equivocado. Gastamos muito dinheiro nesse processo. Parte do dinheiro que a gente tinha já feito em dropship. Outra parte do investimento que o sócio tinha colocado. Mas então, foi aí que começou a dar errado a sociedade. Porque quando a empresa não vai dando certo, né, a gente entende que alguma coisa está errada também com os sócios. A gente começou a ter atrito nesse sentido. A gente falou assim, olha, para não perder a amizade, ou é a sociedade ou é a amizade. Então, para não perder a amizade, para manter a amizade, vamos terminar a sociedade. E no término da sociedade eu pensei assim, ok, o que é aquilo que é meu fator desleal? Onde que eu ponho energia hoje no processo que é acima da média do que o mercado está oferecendo e isso pode ser uma empresa? E aí eu percebi que era na área de performance marketing, então anúncios, landing page, o funil de venda. E eu falei assim, ok, eu vou pegar nesse know-how e transformar isso numa empresa de serviço. E foi aí que nasceu a Adency e pô, a gente... cresceu rapidamente e, como eu brinquei com você, hoje tem muito menos volume que o dropship, mas muito mais lucro, muito mais receita. Sim. E isso que é importante também para um modelo de negócio virar. No caso, a questão da agência, também tem pouco tempo de negócio, mas está virando, tá tendo um bom lucro, está ficando conhecido. Como é que você vê o seu futuro para continuar inovando? O futuro da empresa para continuar inovando e continuar ajudando as pessoas, os empreendedores? Boa. Rodrigo, eu tinha uma percepção que para dar certo no digital, eu tinha que estar constantemente testando coisas novas. E é muita lógica do dropshipping do produto, né? Testando coisas novas e para poder escalar e tudo mais. E aí eu entendi que é o contrário, cara. Ao invés de você horizontalizar demais, ou seja, testar coisas demais, é você descobrir aquilo que você consegue gerar valor e verticalizar, ou seja, botar profundidade nisso. Porque eu vejo as pessoas fazendo justamente o contrário. Cada hora estão atrás de um objeto brilhante. E quando você escolhe um lugar para focar e deixa o tempo trabalhar no expoente dessa equação, quanto mais tempo passa e você melhora isso, põe energia nisso, mais valor vai ter o seu negócio, mais dinheiro você vai ganhar e mais você vai gerar valor nesse mercado. Então, qual que é o futuro e o que eu vejo de inovação? É menos sobre inovação e mais sobre fazer o básico bem feito em escala. Então, é esse o processo que eu estou passando hoje, é conseguir escalar aquilo, né? Venho escalando aquilo que é o básico bem feito que funciona dentro da nossa estrutura. É interessante, você citou, e eu também vi, você tanto conversou comigo como eu vi nas suas redes sociais, a questão da sua própria metodologia de escala de negócios digitais que você vai lançar em breve. Estou curioso para saber um pouco mais. Será que você pode contar alguma coisa em primeira mão aqui? Claro, e vai ser muito em primeira mão mesmo, porque eu nem falei nem no Instagram sobre isso. Vai ser super em primeira mão. Vai ser o primeiro corte, vamos lá. Exatamente. Mas o que eu percebi? Quando eu percebi que existia uma oportunidade gigante dentro do serviço digital, né, dentro de... a gente falou sobre isso, pessoas que são gestores de tráfego, copywriter, designers, que prestam um bom serviço, por que aquilo não pode se transformar numa empresa digital, escalar e realmente o cara botar dinheiro no bolso? E foi o que eu segui, foi uma metodologia minha, né? Tipo, a forma como eu implementei dentro do meu negócio e deu certo. Então eu pensei, eu tenho que externalizar isso. Outro modelo de negócio que eu admiro muito é o de infoproduto. Então eu falei assim, o caminho é ter uma legião de pessoas também que usam dessa metodologia para escalar o negócio digital delas, o serviço digital delas. Mas tem uma coisa que eu quero fazer bem diferente do que a infoprodução convencional, que é o seguinte, hoje, além da Adency, eu sou sócio de outras 2 empresas. E essas 2 empresas estão voltadas para serviço. Uma é o Y, que é produtora e editora de vídeos, e a outra é a Encontre Aqui, que é um software, é um SaaS, que junta pessoas que prestam serviço com pessoas que contratam serviço. Serviço de pintor, piscineiro, a pessoa que limpa a casa. São serviços mais simples. Serviço simples. É um 20 pila, um Orkana, porém que com serviços... porque eu vi que existia essa dor no mercado. Tipo, quando eu mudei de casa, eu custei achar alguém para ajudar a limpar a casa, eu custei ajudar alguém para pintar. Então, quando eu encontrei a plataforma e os sócios fundadores, eu vi que tinha muito fit. E eles me convidaram para fazer parte, né, numa lógica de investidor. Então, eu entrei, mas também numa lógica de growth market, né, de
de growth mesmo, de ajudar o negócio a crescer. E é esse papel que eu, né, tem pouco tempo essa parceria, mas que eu já iniciei, entendeu? Mas para te dizer o quê? Que qual que é a minha visão com o infoproduto? Quando eu começar a ter pessoas que usam da metodologia que eu uso para escalar o meu negócio, para escalar o negócio delas, eu quero lá no topo dessa escada de valor. Você conhece o conceito de escada de valor? Sim, sim. Pois é, então eu tenho aqui meu produto de entrada, eu Sim. tenho o meu produto high ticket, meu produto ali em cima, onde eu tenho os principais negócios que eu ajudei a escalar, eu quero me tornar sócio dos melhores. Então, o meu objetivo com a infoprodução é construir uma série de empresas com muito potencial de crescer e, por que não, fazer parte dessas empresas para ajudar elas a crescerem ainda mais. Esse que é meu foco. Que bom, maravilha. Então eu tô ansioso aí. Já tem data de lançamento? Cara, é para janeiro. Ainda vai ser definida a data do evento de lançamento, mas é para janeiro. E uma outra coisa que eu posso dizer em primeira mão aqui, você conhece o Anderson, né? O 196 Sonhos. Vai estar aqui em breve. Vai estar aqui em breve. A gente vai fazer um evento em dezembro, ok? 15 e 16 de dezembro, para principalmente brasileiros que estão aqui, porque, não sei se você discorda de mim, mas tipo, quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu sentia falta era ecossistema. Tipo, tá num lugar que pessoas pensavam como eu e queriam crescer e queriam escalar no digital. Exato. E numa conversa de bar minha e do Anderson, a gente falou assim, a gente tem que fazer isso acontecer. E aí eu tô trazendo 4 a 5 nomes gigantes do mercado de marketing digital português, e também estamos trazendo do mercado brasileiro alguns nomes grandes. E não vou revelar os nomes agora, mas para fazer um evento de 2 dias sobre digital, sobre escalar no digital, sobre viver do digital sem fronteiras, né? Porque tem muita gente que está aqui e também quer ver do digital aqui e do Brasil, e a gente vai fazer esse evento para proporcionar esse ecossistema. Então também estou muito orgulhoso desse projeto que vai acontecer. Olha, networking profissional é o que há de mais importante. Eu costumo dizer que quando eu fiz faculdade, a coisa que mais valeu para mim não foram as aulas, foram as pessoas que eu conheci lá. Então, muitas vezes você está num curso... Eu já fiz curso repetido, Mafra. Que eu já tinha feito aquele curso e eu voltei para o mesmo curso em outra cidade que eu estava, porque eu precisava conhecer as pessoas. Na época ainda levava os cartões de visita físicos. Boa. Que hoje eu nem tenho, nem sei se você tem, mas eu não tenho, não costumo mais usar. Mas pronto, era para isso. Então, isso é muito importante. Então, esse ecossistema é importante demais, entendeu? Muito importante. Até a nossa pelada, o nosso futebol está dentro do ecossistema, se você for ver as pessoas que estão lá. É verdade. Então isso tudo tem a ver com o que a gente quer, né? Total. O momento consultoria, falando da questão da sua forma, do que você vai lançar em janeiro, de tudo isso, é o seguinte. Rodrigo Cruz, Andarilho Podcast, preciso escalar esse podcast, tem uma qualidade incrível. Será que caras como você aqui, como várias outras pessoas incríveis. Sou escritor, tenho alguns livros lançados. O que mais? Tenho produto digital, já lancei curso online. O que é que você faria? Para onde eu tenho que ir para poder escalar dentro desse nicho aqui? Falando Rodrigo Cruz, que isso com certeza pode chegar a outros nichos. Boa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta anterior para poder responder essa sua pergunta, que é: como hoje você transforma a vida ou o negócio das pessoas, na sua visão? Pode repetir? Como que hoje, com o seu conhecimento, com o seu know-how, com tudo que você já viveu, como que hoje você entra na vida da pessoa, no negócio de uma pessoa e transforma a vida e o negócio dela? Através de inspiração e de conhecimento. Mas que conhecimento? Através da comunicação. Boa, não preciso falar mais nada. Pronto. Porque eu já tinha a ideia, a palavra comunicação, mas queria que você dissesse. Okay. Porque o que seria para mim, na minha visão, o seu processo de escala? Primeiro, era você desenhar como que o seu conhecimento em comunicação poderia ajudar essas pessoas na prática. E você teria 2 vertentes. Você poderia prestar esse serviço de consultoria ou até mesmo essa parte de agência de comunicação, algo voltado para a comunicação, para você tornar, olha, o seu negócio pode comunicar melhor. Você, enquanto marca pessoal, pode comunicar melhor. E ajudar essas pessoas a desenvolverem e cobrar o preço justo pelo valor que você entrega. Ponto. Essa é a vertente de serviço. Aí você falou da questão da infoprodução. Você também poderia ir para esse lado, voltado totalmente nichado para comunicação, que eu acho que é uma área super enriquecedora e tem um nicho gigante aí dentro de pessoas que precisam comunicar melhor e negócios que precisam comunicar melhor. Pronto, você tem 2 modelos de negócio para esse nicho. Como que o podcast entra nisso e como que ele te ajuda a escalar e ele escala junto? Na minha visão, ele tendo uma linha condutora. O que é essa linha condutora? Por exemplo, poderia ser um podcast onde você puxa para esse lado de
de comunicação. Então você vai me trazer aqui um dos tópicos que a gente... Uma das linhas condutoras do nosso episódio vai ser como a comunicação pode ou mudou a minha vida ou mudou o meu negócio. Porque dessa forma, quando as pessoas pensarem em Rodrigo, vão pensar em comunicação. É muito mais fácil você ser o maior treinador de labrador albino do Nordeste do que você ser o maior treinador de cães do Brasil. Então você nichar, segmentar e ter uma oferta muito específica te ajuda muito a se posicionar. E na minha visão, eu olho para você e vejo comunicação. Então algo para você escalar, o seu negócio estaria dentro desse nicho. Muito bem. E isso que você está falando independente de qual seja o nicho, com uma consultoria ou dentro desse seu perfil, dentro desse seu trabalho de escala de negócios digitais, você consegue identificar. O meu papel vai ser muito mais pegar naquela pessoa que já está prestando esse serviço e transformar ela num negócio, mas uma pessoa que quer entrar no digital, eu recebo muita pergunta no direct que é: ô João, eu já tentei drop, eu já tentei PLR, eu tô frustrado pra caramba, eu não consigo ganhar dinheiro no digital, parece que todo mundo ganha dinheiro menos eu. O que eu faço? Eu falo, cara, aprende uma skill, fica bom nisso e começa a entregar isso pro mercado. Porque, ô Rodrigo, se você... Primeiro, olha a vantagem disso. O pagamento é upfront. O que isso quer dizer? Você cobra e presta um serviço. Ou, beleza, ou é depois de um mês, você prestou um serviço e recebe um pagamento sobre isso. Gerou esse valor, é menos risco associado a esse empreendimento, ok? Você recebe um valor previsível, aí você vai pensar assim, mas não é escalável. E aí, por isso que existe uma metodologia, que é para produtivizar o serviço, tornar ele cada vez mais perto de um produto, o seu negócio mais perto de entrega de um produto. Então, tem um ponto A a B, o seu entregável de comunicação. Você vai entrar numa empresa e o que significa ajudar ela a comunicar melhor? E é isso que você vai desenhar, entendeu? Onde que você pega uma empresa, que tipo de empresa que é a empresa que você consegue ajudar e até onde ela vai com você. E a partir do momento que você tem isso desenhado, cara, é você vender isso em escala e explodir de gerar valor no mercado. Status atual para o status desejado através daquilo, não é? Totalmente. Então, para trabalhar para o João Mafra ajudar hoje, seria muito melhor. Você começa a trabalhar, trabalha naquilo e você ajuda a escalar. Ou seja, alguém que já está no caminho. Por exemplo, um gestor de tráfego que hoje é escravo da própria hora ou não tem um posicionamento claro, ele vai entrar na metodologia e vai sair dali, por exemplo, com uma agência de tráfego, com um posicionamento claro, com uma oferta muito melhor do que a média do mercado, entendeu? Então tem uma série ali de fatores dentro da metodologia que faz com que ele consiga realmente ter cliente batendo na porta todos os dias. E hoje, graças a Deus, eu realmente tenho leads que chegam todos os dias na agência. E hoje a gente pode escolher com que a gente trabalha e com que a gente não trabalha. Isso é surreal. Isso passa uma sensação de segurança, de negócio de valor, de algo concreto que o dropshipping, que qualquer outro modelo nunca me trouxe. E isso para mim é impagável. E como eu te disse, eu já até recebi uma proposta de compra da própria agência. Ou seja, tem até a possibilidade depois de você ter uma empresa, um negócio digital que é vendável. Então, imagina você pegar e vender a sua agência de comunicação, a metodologia de comunicação, né, do Rodrigo, junto com a agência e tudo, sei lá, vender por €1 milhão. Isso é liberdade financeira, entendeu? Sim. E você não faz isso com uma loja dropship, você não faz isso com um produto PLR. A galera que ganha dinheiro com isso é ensinando a fazer isso. Pode até ganhar, exatamente. Pode até ganhar fazendo, mas é por um tempo limitado, porque nada que não gera valor a sério no mercado dura no tempo. Porque se o que gera, às vezes, não dá certo no tempo, imagina o que não gera, entendeu? Então essa aqui é a minha visão. Bom, João, a gente já está no final. O Andarilho Podcast é um programa rápido para as pessoas que estão assistindo depois pensar, mas já? E não é aquele negócio maçante de 2 horas, de 3 horas, que a pessoa, porra, não acaba mais, né, esse caralho? Então é um negócio mesmo que você fica, e aí? E aí? Então, legal. Eu já vou dizendo que a gente tem que fazer uma parte 2, caramba. Com certeza. Porque é muita coisa que vai ficar por falar. Eu quero fazer algumas perguntas rápidas, de respostas rápidas, para a gente fechar, certo? Eu queria saber, primeiro, um livro que mais te inspirou. Eu quero saber como é que chama no Brasil, mas acho que é Psicologia do Dinheiro ou Inteligência Financeira. É um desses dois nomes. Sabe o autor? Cara, se eu digitar aqui, posso digitar aqui no seu telemóvel? Pode, ou não dá tempo? Dá. Eu te mostro aqui. Ou senão eu posso ir para o segundo livro. Deixa eu ir para o segundo livro. Pronto, vai. Ok. Um segundo livro que eu indico muito é o .com Secrets, que é do Russell Brunson, que é o fundador do ClickFunnels. Por que eu estou indicando ele aqui? Porque ele também já tem a versão em português para o Brasil e é um livro que ensina sobre funis de venda. Então, para quem está iniciando no digital, independente da área, vai tirar muito valor desse livro. Muito bom mesmo. Boa. Se você pudesse jantar com qualquer empreendedor ou líder mundial, quem você escolheria? Hoje um cara chamado Alex Hormozi. É um americano do digital
que, cara, ele trilhou um caminho que eu me identifico muito. E ele tem, assim, muita experiência, é um cara foda. Eu seria com ele. E se você pudesse fazer a mesma coisa com alguém que já morreu? Que já morreu? Mas aí precisa ser um cara foda? Ou pode ser uma pessoa que eu admiro? Pode ser qualquer pessoa. Cara, o cara já morreu, seria com meu avô. Ele morreu na pandemia e ele tava assim, super bem ainda. Então, provavelmente ainda ia durar um bocado. Então, eu teria ali um jantar ali com ele para contar as novidades para ele. O que aconteceu depois disso com você, né? Exatamente. Muito ele bem, não faz ideia. boa. Se você não tivesse no mundo dos negócios digitais, qual carreira você acha que seguiria? E acabar sendo a corporativa, porque eu tenho um perfil muito voltado para esse perfil empresarial. Eu curto muito esse mundo. Em poucas palavras, um conselho para empreendedores digitais ou para quem quer se tornar empreendedor digital. Boa. Consistência, cara. O conselho que eu daria era consistência. Faça algo o tempo suficiente para aquilo ter valor e realmente virar, como a gente disse aqui algumas vezes a palavra virar. Porque as pessoas elas dispersam muito fácil hoje na nossa geração, então mais ainda. É isso. Alguma coisa que você quer deixar e agora eu peço para você olhar ali para aquela câmera e falar com o andarilho que está em casa. Deixar um recado, um até logo ou alguma coisa que venha à sua mente. Boa. Então é isso aí, Andarilho. Primeiramente, obrigado pelo convite. E a mensagem que eu deixo para vocês, Andarilhos, é o seguinte: implementação. Vocês estão aqui, vocês estão consumindo conteúdo. Eu também sou um consumidor de conteúdo assíduo. Estou sempre a ver podcast, a vídeo e o que é que seja. Mas uma coisa que é muito importante é pegar no que vocês ouvem, pegar no que vocês consomem e implementar. Consumir menos e implementar mais. Porque o que vai te trazer resultado depois não é ouvir, liberar dopamina e achar que está no caminho certo. É literalmente testar, implementar e colocar ali a pele em jogo. Então, o que eu deixo para vocês é um convite aí para implementação em massa. É bom demais consumir conteúdo, é melhor ainda ter resultado da sua implementação. Para terminar, eu queria que você pegasse aquele livro ali, que a partir de agora vai ser seu. Cara, muito obrigado, que honra. Vai lá. Esse é o meu último livro, foi lançado no ano passado. Você imagina, o cara com 3 livros... 4 livros, comunicador nato, não está fazendo algo voltado para a comunicação ainda. Isso aqui é voltado. Não, exatamente. Mas como produto, como algo para enriquecer o mercado. Deixei essa provocação teve o curso que a gente tem que fazer de uma outra forma. Okay. Revalidar que era o Comunique como um Campeão. Muito legal. Que a gente tem que voltar aí no outro formato. E esse papo com certeza me inspirou a voltar e a fazer diferença na parte da comunicação na vida de muitas pessoas. Esse é o último livro, chega de blá blá blá. Muito legal. O Poder da Voz na Comunicação foi escrito junto com minha amiga Rafaela Salles, fonoaudióloga, empreendedora, trabalhando com um nicho muito forte dentro do empreendimento, principalmente de mulheres. E eu com a minha parte de comunicação interpessoal, muito relacionamento. Legal. E daqui a pouquinho, quando a gente terminar, vai vir um autógrafo aqui no final, que é onde tem a foto do papai, né? Exatamente. Claro, eu quero autógrafo, pô. É isso, muito com legal, certeza. Cara. Olha só, Andarilho número 11 está chegando ao fim. Conversei aqui com o grande João Mafra. Espero que tenha sido muito proveitoso para você, porque para mim foi pra caralho. Muito obrigado mesmo. Agradecer aos nossos parceiros Black Ink Tattoo, Mota Porto Electric e F2K. Voltaremos na semana que vem. João, muito obrigado. Tamo junto, Rodrigão. Obrigado. Tchau, tchau.